Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de calor de formação ou também entalpia de formação, beleza? Vamos lá. Bom, para começar essa aula eu tenho que falar o seguinte, né? Eu não consigo em um laboratório determinar diretamente a entalpia de uma substância. Então, o que a gente vai fazer? Num laboratório eu consigo determinar a variação de entalpia de uma reação. Quanto essa reação libera ou quanto essa reação absorve. Isso eu consigo fazer. Bom, pensado isso, dito isso, eu tenho que levar em consideração que a variação de entalpia, o ΔH de uma reação, ela depende de alguns fatores, como quais, né? Da temperatura que eu realizo, depende da quantidade de reagentes e produtos que estão participando dessa reação, depende das variedades alotrópicas que estão ali participando, né? Então, depende do estado físico. Então, o que acontece? Como o ΔH depende de muitos fatores, para que a gente possa fazer experimentos e possa comparar valores, e aí depois eu vou usar esses valores que eu encontrei nesses experimentos, foi necessário a criação de um padrão, né? Foi necessária a criação de um padrão. Então falaram o seguinte, para que a gente possa fazer experimentos, né? Nós vamos ter que fazer um padrão, uma convenção, e em cima desses experimentos a gente vai conseguir depois fazer certas análises, né? Então a primeira coisa que foi feito foi o seguinte, foi a criação de um padrão por convenção, né? Falaram assim, ó, a entalpia de uma substância simples no estado padrão é igual a zero, ponto. Acabou, decora isso, ó. A entalpia de uma substância simples, né, formada por um único tipo de elemento, no estado padrão é igual a zero. Então, você pegar lá, por exemplo, O2 gasoso, né, a 25 graus Celsius e 1 atm. Quanto vale a sua entalpia? Zero. Ah, mas por que zero? Porque é uma convenção. Então, a partir disso, eu consigo fazer experimentos, eu consigo analisar reações químicas, eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Então, a entalpia de uma substância simples no estado padrão vale zero. Bom, tá bom. Só que o que é estado padrão, né? Todo mundo faz essa pergunta para o Gabi. Fala assim, meu Deus do céu, mas o que é esse estado padrão que criaram? Como foi essa convenção, né? Bom, é o seguinte... Estado padrão de uma substância é a sua variedade alotrópica mais estável em seu estado físico mais comum a 25 graus Celsius e 1 atm. 25 graus Celsius e 1 atm não é CNTP. Tem gente que confunde. CNTP seria 0 graus Celsius, tá bom? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, então toda substância na sua variedade alotrópica mais estável em seu estado físico mais comum a 25 graus Celsius e 1 atm, se essa substância for substância simples, a sua entalpia vale quanto? Vale zero. Então, uma substância simples, na sua variedade alotrópica mais estável, em seu estado físico mais comum, a 25 graus Celsius e 1 atm, tem entalpia igual a zero. Vamos aqui exemplos, né? Só pegar carbono grafita e carbono diamante. O grafita está numa condição padrão. Por quê? Grafita é sólido, a 25 graus Celsius, 1 atm, né? Tá ali. Ele é a variedade alotrópica mais estável do carbono, né? Da variedade alotrópica do carbono, então ele tem entalpia zero. O diamante já não é a variedade alotrópica mais estável. Então você fala que a sua entalpia é diferente de zero. Ah, mas vai ser maior que zero, vai ser menor que zero? Aí a gente vai ver depois. Mas agora você tem que entender que o grafita vale zero, porque grafite vale zero, porque ele obedece isso daqui, ó. Ele é a variedade alotrópica mais estável e em seu estado físico mais comum, a 25 graus Celsius, o ATM ele é sólido. Então o grafite sólido está no estado padrão, então a entalpia vale quanto? Vale zero. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Eu pego o O2 e o O3. Bom, são variedades alotrópicas. Quem tem mais na natureza, O2 ou O3? Ah, Gabiru, O2, né? Então ele é a variedade alotrópica mais estável. A variedade alotrópica mais estável é a variedade alotrópica mais abundante na natureza. Então o O2 ele é um gás a 25 graus Celsius e 1 atm, certo? O O2 é a variedade alotrópica mais estável do oxigênio, então a sua entalpia vale zero. Já o ozônio, ele não é a variedade alotrópica mais estável, então a sua entalpia é diferente de zero. Então, substância simples no estado padrão, o que é estado padrão? Variedade alotrópica mais estável, em seu estado físico mais comum, a 25 graus Celsius,
toda substância simples que obedecer isso, a sua entalpia vale quanto? Zero. Ô Gabiru, mas por exemplo, o hidrogênio não tem variedade alotrópica. Não, não tem. Só que o hidrogênio, a 25 graus Celsius, o ATM, ele é um gás. Então, o H2 gasoso tem entalpia zero. Já, por exemplo, o hidrogênio líquido, a sua entalpia é diferente de zero. Bom, vamos dar outro exemplo. Se eu pegar o ferro, também não tem variedade alotrópica, mas eu sei que o ferro, a 25 graus Celsius e um ATM, ele é sólido. Então, o ferro sólido, ele está no estado padrão, ele vale zero a sua entalpia. Já o ferro líquido, a 25 graus Celsius, não é padrão. O ferro não é líquido a 25 graus Celsius. Então, o ferro líquido, ele não vai ter entalpia igual a zero. Então, feito isso, feita essa consideração, né, a gente pode começar a definir certas coisas, né? Então, feito essas considerações, falar do que é estado padrão, essa convenção que a substância simples, né, no estado padrão vale zero, a entalpia vale zero, né? A gente pode começar a falar o seguinte: eu posso definir entalpia padrão de formação, ou tem alguns livros, apostilas e vestibulares que chamam calor padrão de formação. A entalpia ou calor padrão de formação, o que é? O que é? Isso é muito importante, isso já caiu em vestibular, né? É o calor liberado ou absorvido na reação de formação, veja bem, formação de um mol de uma substância a partir de substância simples em seus estados padrão. Então, por exemplo, né, eu pego aqui a água, eu vou formar água, H2O. Eu vou formar água a partir de H2 e O2, duas substâncias simples em seus estados padrão. Eu pego H2, 1 mol de H2 mais meio mol de O2 e formo 1 mol de água. Eu vejo que essa reação libera 68,3 quilocalorias por mol de água formada. Então eu vou falar para vocês, isso é muito importante, que o calor de formação da água é igual a menos 68,3. Então eu falo que a água tem uma entalpia de menos 68,3, porque eu formei a água a partir de substâncias simples em seus estados padrão. Só que quando eu explico isso dessa maneira, numa sala, ou aqui nesse vídeo com vocês, meus lindos e lindas do meu coração, surgem grandes dúvidas. Fala, professor, essa explicação está ruim, professor, meu Deus, me dê exemplos, como que eu posso, eu não entendi direito. Então, para que tudo isso, né, essa ideia de como assim o ΔH da reação agora é a entalpia dessa substância, para que tudo isso fique melhor, eu vou fazer uma analogia com a altura da praia de cidades. Eu vou pegar aqui uma coisa assim, altura de praia, cidade, e vou fazer um esquema, e aí em cima dessa ideia a gente consegue melhorar essa explicação. Fico olhando o que o Gabi faz aqui, ó. Vamos lá. Vamos imaginar, meus amores, olhem bem, que essa linha azul seja o meu mar, né? E aqui a minha linha amarela seja a minha praia, certo? Então eu tenho mar e tenho praia, beleza? Beleza, vamos lá. Qual que é a altura da praia? 0 metros. Mas por que 0, né? Por que a altura do mar vale 0, né? Porque essa é uma pergunta que eu sempre falo. Por que a altura aqui do mar, da praia, vale 0? Porque é uma convenção. Então, foi convencionado. Bom, na química nós também fizemos a nossa convenção. Qual é a nossa convenção na química? Que é a substância simples no estado padrão. O que é estado padrão? Variedade alotrópica mais estável a 25 graus Celsius ATM, no seu estado físico mais comum a 25 graus Celsius ATM, tem entalpia igual a 0. Por que a gente faz isso? Para que a gente possa comparar as coisas. É a mesma coisa aqui. Eu quero comparar a altura de uma cidade, eu comparo com a praia. E por convenção, o mar, né, ali vai ter altura igual a 0. Então, veja bem, vamos imaginar que eu tenho uma cidade aqui, uma cidade X. Vamos imaginar que eu tenho uma cidade X, tá? Qual que é a altura da cidade X? Essa é a pergunta do dia, né? Como que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu esteja aqui na praia e eu consiga, com uma trena, com uma super régua, medir a diferença aqui, ó, daqui da praia até a cidade X. E eu vejo que o ΔHzinho seja de 450 metros. Repare, o Gabi, para não confundir a sua mente, eu estou usando H minúsculo. Por que H minúsculo? Porque H de altura, tá? H maiúsculo eu estou usando para entalpia. Beleza? Isso é muito importante para você entender isso, tá? Eu gosto de dar foco a isso, porque às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas ele está falando de entalpia, agora está usando metro. Não, aqui é altura, a altura. Então veja bem, né?
A diferença de altura da praia para a cidade X deu 450 metros, tá? Bom, ΔH vai ser a altura final menos a altura inicial. Estou aqui na praia e vou até a cidade X. Então vai ser 450 metros igual a altura da cidade X menos a altura da praia. Até aqui vocês estão acompanhando? Bom, quanto vale a altura da praia que está aqui no mar, né? Quando eu falo altura da praia, estou falando da altura do mar. 0. Então eu posso dizer a vocês que a altura da cidade X é de 450 metros. Uma coisa extremamente importante, você entender uma coisa, olha só, vale 450 porque aqui, ó, vale 0. Se aqui fosse diferente de 0, aqui seria diferente de 450. Então eu estou chegando à altura da cidade X porque eu estou comparando com a altura do mar aqui, que vale 0, que é uma convenção, tá bom, meus amores? Ah, professor, dá mais um exemplo. Vamos pegar aqui uma cidade Y, vamos pegar aqui uma cidade Y, certo? Qual é a altura da cidade Y? Essa é a pergunta do dia, né? Bom, eu vejo, estou aqui na praia, estou aqui no mar e vou até a cidade Y, certo? Eu vejo que a diferença aqui, né, o ΔH disso daqui seja de 1000 metros, tá? ΔH vai ser 1000 metros igual a altura da cidade Y menos a altura da praia, do mar aqui, né? Eu sei que o mar tem altura 0 porque é uma convenção. Então eu posso falar que a cidade Y tem uma altura de 1000 metros. Por que 1000? Porque eu estou comparando com a praia. Nossa, Gabi, então é assim que se faz a altura da cidade? Sim, e é com este mesmo princípio, é com essa mesma lógica que eu vou encontrar a entalpia de muitas substâncias. E olha só, veja bem, eu quero saber a diferença de altura entre a cidade X e Y aqui. Eu quero saber quantas vezes, né? Quanto é mais alto a cidade Y de X, né? Eu quero fazer essas contas. Vamos, por exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu pego aqui, ó, ΔHzinho, altura da cidade Y menos a altura da cidade X. 1000 menos 450, 550. Então eu sei que a cidade Y é 550 metros acima da cidade X. Mas por que 550 metros? Ah, porque a cidade X vale 450 e a cidade Y vale 1000 metros. Então, essa diferença aqui, ela está atrelada às alturas das cidades. Mas as alturas das cidades foram encontradas como? Comparando com a altura da praia. E a altura da praia, né, que é a altura do mar, vale quanto? 0, porque é uma convenção. Então é com essa ideia que a gente vai usar. Então eu estou usando isso, né, porque eu sei que todos entendem a altura de cidades, né, falando de praia, mar, falando de cidade X, Y e tal, para que eu consiga explicar depois como que eu encontrei a entalpia de certas substâncias, tá? Bom, mas só para continuar, né, só para completar, tem alunos que fazem a seguinte pergunta para mim: Gabiruzinho, existe altura negativa? Eu falo, calma, vamos pensar assim. Vamos pensar numa situação extremamente hipotética. Vamos pensar aqui uma fossa abissal bem abaixo do mar. Você está aqui na praia, você sai andando, você não anda sobre as águas, você afunda, né? Espero que você não consiga andar sobre as águas. Bom, aqui eu tenho uma fossa abissal. Olha só, vamos supor que eu seja aqui um super-herói, esteja aqui embaixo, eu consiga ficar aqui embaixo da fossa abissal e eu vejo que a diferença de altura daqui, da fossa abissal até a praia, seja de 10.000 metros. Tá? Eu tenho aqui um equipamento que eu consiga medir a diferença aqui, eu vejo que está a 10.000 metros abaixo da praia. Você fala, oh meu Deus, então qual é a altura da fossa abissal, né? Então, ΔHzinho é sempre final menos inicial. Eu estou aqui, início, a praia agora é o fim. Então eu vejo que isso aqui vai ser 10.000 metros, a altura da praia vale 0. Então a altura da fossa abissal eu falo menos 10.000 metros. Que significa isso? Que isso está abaixo do nível do mar, certo? Então, pensando isso, falado tudo isso, a gente faz o seguinte, ó, eu vou usar essa ideia de comparação, tá? Então eu vou fazer... Por que eu fiz isso com vocês? Porque eu quero usar essa ideia de comparação para vocês entenderem como que os químicos chegaram a certos valores de entalpia. Tá bom? Então, olha só, com a ajuda de um calorímetro, isso é uma coisa importante, é um equipamento no laboratório, né? Eu consigo determinar a variação de entalpia de uma reação química, ou seja, quanto a reação libera ou quanto a reação absorve, né? Então eu vou voltar lá ao exemplo que eu comecei, que era da água. Lembra que eu falei da água, que ficou um exemplo chutado? Eu falei, nossa, mas como ficou mal explicado? Veja bem, ó. Eu pego aqui, eu faço a formação de um mol de água a partir de substância simples em seus
estados padrão. E eu vejo que quando um mol de água é formado a partir de substância simples em seus estados padrão, eu tenho a liberação de 68,3 quilocalorias, né? Ou seja, menos 68,3 significa que libera. Bom, vamos pensar no seguinte, como que eu consigo calcular o ΔH de uma reação? Ah, Gabiru, é muito fácil, muito fácil. Entalpia dos produtos, no caso aqui a água, menos a entalpia dos reagentes, que no caso aqui é o H2 e o O2, tá? Então vamos pensar, entalpia dos produtos. Entalpia de um mol de água, tá aqui, ó, um mol de água, menos, né, da fórmula, menos, né? Agora a entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? Eu tenho um mol de H2 mais meio mol de O2. Beleza, beleza. Mas quanto vale esse ΔH aqui? Ah, o Gabiru, menos 68,3. Maravilha, tá? Porque nós calculamos com a ajuda de um calorímetro no laboratório. Beleza. Quanto vale a entalpia da água? Alguém sabe? Eu sei, eu não sei. Alguém sabe aí fora? Não, ninguém sabe. Tá. Mas eu sei que a entalpia do H2 e do O2 vale quanto? Vale zero. Por que vale zero? Porque é uma convenção. Oh, meu Deus, porque nós definimos que substância simples em seus estados padrão, que significa variedade eutrópica mais estável e no seu estado físico a 25 graus Celsius 1 atm, a sua entalpia da substância simples vale quanto? Zero! Então o que acontece? Faz essa conta. Quanto que está dando aqui? A entalpia da água está dando igual a menos 68,3. Então eu falo que a entalpia padrão de formação da água é igual a quanto? A entalpia da água vale quanto? Menos 68,3. Nossa, Gabiru, é assim? É assim que foram feitas as tabelas, né, de calor de formação. É assim que o químico trabalha. Então eu vou ter agora a entalpia da água para poder trabalhar, para poder fazer conta. Porque eu estou comparando com a substância simples. É assim que a gente faz. Dá mais um exemplo, Gabi. Ó, muito fácil. Exemplo 2. Eu pego aqui, ó, carbono, grafita, mais O2 dando CO2. Repare, eu estou formando um mol de CO2 a partir de substância simples em seus estados, o quê? Fala para mim, repete. Padrão! É isso, beleza. Eu vejo que essa reação tem um ΔH de menos 94 quilocalorias por mol de CO2 formado. Tá, ΔH em entalpia dos produtos, que no caso o produto é o CO2, menos a entalpia do reagente. Quem são os reagentes? Grafite e O2. Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui um mol de CO2 sempre na formação de um mol de substância, formação, um mol de produto, tá? Então aqui eu tenho entalpia de um mol de CO2 menos, né, menos da fórmula. Bom, a entalpia do grafite mais a entalpia do oxigênio, que são meus reagentes. Tá? Quanto vale o ΔH? Menos 94. Bom, quilocalorias por mol de CO2. Beleza. Quanto vale a entalpia do CO2? Alguém sabe? Alguém sabe? Você sabe? Ninguém sabe. Tá, mas eu sei que a entalpia do grafite zero e a do O2 vale quanto? Zero. Porque é uma convenção. O que é uma convenção? Então, eu descobri que a entalpia do CO2 vale quanto? Menos 94 quilocalorias por mol. Então, nesse exato instante, os químicos foram fazendo os experimentos assim, formando as substâncias a partir de substâncias simples no seu estado padrão. Então, eles faziam essa reação de formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão e assim criaram tabelas, né? E assim tabelaram. Então, por exemplo, se eu pegar o etino, vale quanto? Tá aqui. Se eu pegar o eteno, vale quanto? Olha só, agora eu estou dando em quilojoule por mol. Antes eu estava trabalhando em quilocaloria. Quanto vale o butano? Quanto vale o etanol? Então, meus amores, nós temos as substâncias já com seus valores de entalpia tabelados. Ah, eu vou ter que decorar isso. Jamais, ninguém sabe isso, decore salteado. Então, nós temos que entender que esses valores surgiram como, né? Surgiram a partir de reações de formação de um mol, por exemplo, de etino. Ah, o etino eu formei como? Eu formei a partir de carbono, grafite e H2. Formei um mol aqui, devidamente balanceado. Eu vi que nessa reação absorveu tanto, aí eu fiz todo aquilo lá, aquelas continhas, e eu descobri que o etino vale mais 226,9 kJ/mol. E assim foi feito, tá? Mas agora que vem o grande segredo, agora que você entendeu de onde vêm esses números, de onde vêm esses valores, né? Que é sempre na formação de um mol da substância a partir de substâncias simples em seus estados padrão. Com isso em mãos, né, eu posso calcular o ΔH de uma reação. Isso é uma coisa muito importante. Então vamos lá, eu vou usar
os valores, né, os valores das substâncias encontradas daquelas maneiras que nós estudamos até agora, né, para calcular o ΔH de formação de uma reação. Por exemplo, calcule a variação de entalpia, né, ΔH da reação abaixo. Né? Eu tenho aqui CH4 mais 2O2, dando CO2 mais duas águas. Né? Bom, como que eu vou fazer isso? Vamos pensar. Né? Eu tenho quanto vale o CH4, eu tenho quanto vale o metano, eu tenho quanto vale o gás carbônico, eu tenho quanto vale a água. Ai, mas de onde vieram esses números? Vocês já sabem, né? Esses números foram obtidos de como? Né? A partir da formação, né, de um mol de CH4 a partir de substâncias simples em seus estados padrão. Do CO2 e da água até mostrei para vocês antes, né? Então, usando esses valores, né, essa é a parte mais importante da aula, essa é a cereja do bolo, né? Usando isso, eu vou calcular o ΔH dessa reação. Aí você fala assim, bom, vamos pensar, né? ΔH de uma reação é como? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem são os produtos? Olha só, CO2 e água. Quem são os reagentes? Metano e O2. Bom, eu tenho aqui, ó, vamos lá, produtos. 1 mol de CO2, então entalpia de 1 mol de CO2 mais 2 vezes a entalpia da água. Por que 2 vezes a entalpia da água, meus amores? Vem comigo. Eu tenho 2 mols de água, não pode esquecer aqui, tá? Bom, menos, esse menos é o da fórmula aqui, né? A entalpia de 1 mol de CH4, então, ela está aqui, mais 2 vezes, porque 2 vezes aqui, ó, a entalpia do O2, eu tenho quantos mols de O2 aqui. Beleza. Ô, Gabiru, eu estou reparando que você me deu do metano, do CO2, deu da água, mas não deu do O2. Não. Por que que eu não dei do O2? Porque o O2 é uma substância, o quê? Fala para mim. Simples. Uma substância simples e no estado padrão vale quanto? Zero. Então, normalmente, os exercícios, eles não dão a entalpia de substâncias simples no estado padrão, tá bom? Isso é uma coisa importante, porque você aí sentado tem que saber que vale quanto, meus amores? Vale zero, vale zero. Então vamos lá, vem comigo, vamos lá, ó. Eu sei que a entalpia de CO2 menos 94, mais 2 vezes menos 68, porque cada mol de água, olha só, menos 68, quantas águas o Gabi tem? Double. Então, 2 vezes menos 68. Bom, menos, esse menos aqui é o da fórmula. Bom, olha só, 1 mol de CH4 menos 18 mais 2 vezes 0. Ô Gabiru, eu sei que vale 0, então na resolução eu preciso pôr isso aqui? Não, nem precisa. Eu só estou pondo para explicar melhor para vocês. Bom, pego, faço a continha, eu chego que nesse exato instante o ΔH desta reação aqui de combustão do metano é igual a menos 212 quilocalorias por mol. Quilocaloria por mol. Então esta reação libera 212 quilocalorias. Gabi, mas lá você colocou 68,3, aqui você colocou 68. Eu arredondei para ficar mais fácil. Tá bom? Gente linda, era isso. Muito obrigado e bons estudos. Tchau, tchau.